Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. A radiologia é um importante instrumento para o diagnóstico de doenças, mas a tecnologia também pode ser utilizada em outras áreas além da saúde, como é o caso da identificação de crimes e de vítimas de acidentes. O tema em questão hoje é a radiologia forense. O nosso convidado é o professor de radiologia José Milton de Castro Brito. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história da radiologia forense, como é que surgiu? A radiologia forense ela surgiu logo após a descoberta dos raios-x, né, do equipamento de radiologia. Quando uma determinada pessoa levou um tiro e aí foi feita a radiografia e foi levada a júri popular. E aí foi condenado como tentativa de homicídio. Foi uma das primeiras radiografias que foram feitas e utilizadas para determinado crime, né? No caso, o tiro, né? Mas até que fosse utilizado na medicina legal de forma sistemática, levou um tempo, né? Levou um tempo, né? E agora que realmente a radiologia forense está começando a aparecer, né? Porque naquela época, então, nem era comentado, nem se comentava, né? Agora não, de uma década para cá começaram a surgir, né, esse interesse dos médicos legistas pela radiologia para detectar principalmente projéteis, né? Projéteis de arma de fogo, né? A gente fala de radiologia forense e pensa logo na questão do crime, né? Quais são as aplicações da radiologia forense, além da questão do cadáver, né? Na realidade, as pessoas confundem muito a radiologia forense em achar que ela só é aplicada para o cadáver, e não é. Tá? A radiologia forense ela foi criada para detectar crimes. Tudo que envolver crimes, ao meu ver, é forense. Tá? Que antigamente até se chamava IML, Instituto de Medicina Legal. Hoje a gente não chama mais IML, a gente chama de PFOS, no Brasil inteiro, tá? Que é Polícia Forense. Tá? Então, tudo que envolver crime hoje é forense. E a radiologia, em muitos casos, ela está envolvida em relação à forense. O que é possível detectar através da radiologia? Por exemplo, até caso de lesão corporal em pessoas vivas mesmo, é possível detectar pela radiologia? Pronto. Digamos que uma agressão física, né? Hoje você vê muito que está existindo muitos crimes e a população, muita pessoa não sabe disso, né? Não utiliza esse artifício para processar aquela pessoa que agrediu, tá? Então, por exemplo, hoje como se fala demais que é um absurdo, tá? Absurdo em relação ao crime contra a violência contra a mulher, que inclusive a gente até teve um debate agora na UES em relação a isso com a doutora Helena Carvalho, da PFOS Fortaleza, que as mulheres são muito espancadas, né? E se tiver uma lesão mais grave, tá? E um caso de fraturas de grama, uma fratura fratura de nariz, uma fratura de órbita, uma fratura zigomática, tá? Ela pode pegar essa radiografia e levar ao ML, dar o laudo e levar para o juiz. E aí não tem como a pessoa, né? Além da Maria da Penha, né? Ainda ajuda mais aquela pessoa a pagar pelo crime que cometeu, né? A radiologia forense ela é uma prova mesmo, ela fornece uma prova, né? Uma prova que nenhum juiz condena. É uma prova que não tem como você condenar, né? Porque é uma imagem. Ela realmente, ela está te dando aquela imagem, o que realmente aconteceu. Então não tem como fugir dessa prova. Hoje todo corpo que chega
na polícia forense, ele deve passar pela radiologia? Exatamente. Toda morte violenta, seja ela qual for, tá? Acidente de trânsito, tiro, facada, qualquer tipo de morte violenta, tem que ser feita autópsia. Hoje ela é obrigatória, tá? E a radiologia forense, ela tem que estar presente nessa autópsia. Embora que o médico ele pode não querer solicitar a imagem, tá? Mas dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente isso não acontece. Dificilmente toda autópsia o técnico tem que estar acompanhando desde o início até o final dessa autópsia. Tá? Então o médico ele vai ficar muito à vontade para ele pedir ou não o exame radiográfico. Fica a critério do médico legista. O médico legista ele é quem decide o que ele quer. Em casos de acidentes, né, em que é difícil identificar as vítimas, porque elas não têm mais a impressão digital, por exemplo, um caso como foi o da TAM, né, em São Paulo, as pessoas ficaram carbonizadas, a radiologia é uma grande auxiliar nisso, né? Principalmente, é uma das principais armas que nós temos hoje é a radiologia em relação a corpos carbonizados, é o que você quer estar falando, né? Então, nesse caso, aí nós temos que acionar a radiografia odontológica. Normalmente são utilizados radiografia odontológica. E aí existe um especialista chamado de odontologista, tá? Que ele é quem vai solicitar essa radiografia. No caso de ossadas também, de ossos, vários tipos de ossos, também é feito radiografias desses ossos. Tá? No caso de uma pessoa que você, por exemplo, não esteja totalmente carbonizada, tá? Então você vai radiografar e normalmente você vai, junto à família, vai tentar localizar alguma lesão que aquela pessoa possa ter tido, como uma fratura, qualquer tipo de lesão que ele tenha, e a radiografia vai estar mostrando. Inclusive a tomografia também, ou a ressonância magnética também. Eles estão utilizando também muito, só para cortar aqui o carbonizado, estão utilizando muito a tomografia e a ressonância em múmias, né? Para descobrir a idade, que chama-se a antropologia forense. Tá? Também que está sendo muito utilizado na tomografia forense. Tá? Ele está sendo muito, muito procurado. Tem aí várias vertentes, né? Tem a vertente para descobrir a causa do crime, né? Isso. Tem a vertente para descobrir a identidade daquela pessoa, a identificação, né? E tem também para outros casos, como para descobrir a idade, o sexo. Isso, exatamente. Existe uma diferença, são dois tipos de diferença na radiologia em relação à vítima cadáver feminino e vítima cadáver masculino, que pode ser identificada pelo crânio, também pela bacia, pela pélvica, que a gente chama. Tá? Então são radiografadas e o médico vai atestar se é feminino ou masculino. A diferença mesmo, né? Isso, diferença do crânio e da bacia, tá? Até porque a da bacia, principalmente, porque a da bacia da mulher ela é mais larga. Por quê? Por conta Deus criou a mulher tão perfeita que já deixou até o espaço do encaixe da gestação, da criança, né? Então aquilo ali a gente já sabe que é feminino por conta disso. Mas se não tiver essa parte do corpo e tiver a cabeça, também dá pela cabeça para descobrir. Certeza. Quer dizer, em casos em que há uma decomposição, né, avançado estado de decomposição, a radiologia é o principal instrumento. Com certeza. Nós já pegamos casos de achados de pessoas de 8 dias, né? Nós tivemos, numa cidade de Fortaleza, um cidadão que teve um mal súbito, né? E ele já estava há mais de 8 dias trancado dentro de casa e as pessoas sentiram falta dele. E o mau cheiro, né? Por conta do mau cheiro, ele foi achado, esse cadáver, e a gente teve que radiografar. Agora, existe um pequeno detalhe, né? Deixar bem claro aqui para toda a população, que principalmente para os profissionais que vão trabalhar nessa área, que eles têm que ter muito cuidado. Né? Existe técnicas especiais, né,
que você tem que tá utilizando nesses cadáveres em decomposição, tá? Porque eles estão ali muito fragilizados, qualquer coisa eles podem soltar, tá? Então você tem que ter um cuidado muito especial com esses cadáveres, tá? Então a gente tem toda uma técnica para estar utilizando na radiologia em cadáver em decomposição. É muita técnica mesmo, né? Até porque são tantas vertentes que tem que ser analisadas, né? O cuidado geralmente já pega o corpo numa situação bem complicada, né? Bem complicada. Inclusive nós pegamos já cadáver totalmente em decomposição, com vespas, com, né, as moscazinhas que a gente chama. E aí entra a técnica do profissional para conseguir lidar exatamente. com esse material, né? Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo em questão, volta em instantes. Até já! Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre radiologia forense. O nosso convidado é o professor de radiologia José Milton de Castro Brito. José Milton, para cada tipo de caso, uma técnica radiológica é indicada, né? Quais são as variáveis que determinam, por exemplo, se é uma ressonância, se é um raio-x? Normalmente, todo tipo de corpo estranho, que a gente chama corpo estranho, ou seja, projétil de arma de fogo, arma branca, certo? Até mesmo num Arma acidente, branca, faca, numa né? console, De alguma perfuração, isso, né? tá? É utilizado o raio-x convencional, tá? Hoje, a tomografia, ela é utilizada mais para casos mais específicos. Como os antropologistas, eles estão usando muito tomografia, tá? E muitas vezes também a ressonância. Eles ainda não estão utilizando muito a ressonância magnética, porque é um exame muito caro, tá? Mas seria o ideal, porque a ressonância magnética ela não deixa passar nada, tá? Então é o exame hoje mais completo, tanto para medicina legal, como também para medicina saúde. É o Mas normalmente na polícia forense o equipamento que existe lá é o de raio-x. É o raio-x, normalmente é o raio-x. Até pelo baixo custo, né? E digo mais, a maioria dos MLs, do Instituto não é mais ML, forense, eles não têm a PFOS, eles não têm nenhum aparelho de raio-x. Você imagina uma tomografia, porque é um equipamento caro, então eles não querem utilizar, que é um erro gravíssimo. Tá? Eu acho um erro muito grave hoje não se ter em toda a polícia forense, não ter no seu local pelo menos um aparelho de raio-x, que é tão baratinho. E né? junto com o aparelho de raio-x, o técnico, né? E um porque não adianta ter profissional da área. o aparelho se não tiver o técnico habilitado, né? Quais são os outros locais onde o técnico em radiologia forense pode atuar? Pronto. Ao meu ver, né, nós estamos tentando, junto ao CONTEL, o Conselho Nacional, e junto até mesmo o nosso conselho lá do estado de Ceará, né, a gente vem batendo com o nosso querido presidente lá, que é gente muito boa, Salomão, que ele abre espaço para a radiologia forense também na SEJUS, ou seja, Secretaria de Justiça. Vou explicar por quê. Porque hoje a Secretaria de Justiça ela tem os bores scans, tá? É um equipamento radiológico que tem radiação ionizante que podem detectar qualquer tipo de material, assim também como é utilizado nos aeroportos, tá? Então, por exemplo, uma visita, né?
de a um preso, não passa. Não tem como não detectar, tá? Não tem como não detectar. Celular, arma, tudo que se passar no Borescan é descoberto, certo? Então eu acho que, como a nossa violência está muito grande, eu acho que a Secretaria de Justiça, ou o Ministério da Justiça, já deveria estar locando esses equipamentos e utilizando esses equipamentos com os profissionais qualificados para que diminua pelo menos A entrada e saída essas entradas e saídas de equipamentos nos eletrônicos, né? Até mesmo materiais perfurantes, né? Uhum. Hoje em dia já é utilizado nos aeroportos, né? Também, né? Inclusive, nós tivemos já casos, eu já peguei vários casos, né? Certo? De mulas, né? Que só pode ser comprovado o crime por intermédio de radiografia. Mula, no caso, é a pessoa que transporta, né? Pessoas que transportam drogas, né? Eu tive, eu posso dizer a sorte, eu acho bacana quando eu consigo fazer essa radiografia legal de um paciente, né? Que ele estava com 42 cápsulas de cocaína, tá? E ele, ao adentrar no meu hospital, no hospital que eu trabalho, ele se aperreou, se apavorou com medo, né? De estourar essa cápsula e vai a óbito mesmo, não tem como escapar. E ele alegou logo, não, eu tenho 42 cápsulas. E na parte abdominal a gente não conseguia localizar essas 42 cápsulas. Então, por isso que a radiografia ela é importante, tá? Nós fizemos abdômen pélvico e ele tinha colocado 20 cápsulas pelo ânus, né? Então, o restante das cápsulas ele tinha colocado retal. Os mulas, eles são pegos pela Polícia Federal e aí eles levam um determinado hospital para radiografar, para ter a certeza do crime. É tanto que você vê como a radiografia é tão importante que eles só podem dizer que realmente o paciente está cometendo aquele crime logo após a radiografia. Sem a radiografia, eles não podem alegar que esse paciente ele está cometendo nenhum crime, certo? Então... E além do tráfico de drogas, também é utilizado para joias, né? Ah, tá. Inclusive, nós tivemos um caso muito interessante, né? Um determinado cidadão, ele era vigilante de uma residência e tinha desaparecido um anel e um cordão, né? E a família procurando, não conseguia locar, não tinha entrado ninguém, tá? E foi descoberto, ele muito nervoso, tá? Foi descoberto, foi levado para o hospital e foi radiografado e estava lá o anel e o cordão que ele tinha ingerido. Então também é mais um tipo de crime. E também tem aqueles outros traficantes, né, de joia que quer traficar joia de um país para outro, eles colocam muito em animais também, né? Teve um caso de um pato de Pequim, né? Que a gente chama aqueles patos, né? Que esse pato, ele ingeriu também joias, né? Para poder, pérolas, para poder traficar para outro país, né? E aí foi detectado também na radiografia. Também. Não existe crime perfeito. Eu quero deixar bem claro que hoje é muito fácil você descobrir o crime, qualquer tipo de crime, seja ele violento ou não, tá? Nós tivemos aquele crime recente do Ceará, que foi nacional, não sei se vocês acompanharam lá no Ceará, que a esposa está sendo acusada de um tenente, né? Eu posso contar isso aqui porque saiu em todos os jornais, né? Então não tem como esconder, né? Que ela está sendo acusada, não estou dizendo aqui que ela está sendo acusada de ter matado o filho e ter tentado matar o marido, envenenado, né? Com chumbinho, né? E esse crime foi descoberto pela polícia forense. Peritos, né? Descobriram que realmente foi ela que ela está sendo acusada desse crime, né? E outros crimes que são descobertos por intermédio da imagem radiológica forense. Inclusive exemplo, maus tratos, né? Maus tratos a idosos, a crianças, né? Exatamente. Nós tivemos recente também um caso, está até na internet, quem quiser ver, tá?
um caso de uma criança que foi pisoteada pela mãe, tá? A mãe foi descoberto que foi a mãe, e ela teve 6 fraturas de um lado, uma criança de 3 anos, e 5 fraturas do outro lado, dos arcos costais, tá? E até uma perfuração de pulmão por conta desse maltrato. E consegue saber se foi ou não maus-trato, né? Se não foi acidente ou se foi maus-trato mesmo. Então não tem mais para onde se escapar, né? Então, eu costumo dizer que a radiologia, não só forense, mas em geral, ela sempre é aos olhos do perito, do legista ou do médico patologista. Nós descobrimos patologias que às vezes o próprio médico não consegue ver e a gente passa essa patologia para ele. E no cadáver não é diferente, tá certo? A radiologia mostra, ela diz onde é que está o projeto. Você vê como é tão interessante esse negócio da forense, que o legista ele só pode mandar fechar o cadáver se o cadáver tiver levado 5 tiros, 5 entradas de perfuração a bala. Ele tem que encontrar os 5 projéteis. Se não encontrar, a gente tem uma maneira, uma técnica especial, principalmente abdominal, de achar esse projétil. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre radiologia forense. O nosso convidado é o professor de radiologia José Milton de Castro Brito. Zé Milton, sempre então é possível identificar a vítima? Ou há casos em que nem a radiologia consegue? Não, é muito difícil não conseguir, tá? Mesmo como vocês utilizam aqui no Rio esse tal de micro-ondas, eu nunca ouvi falar, não vou mentir para ti, mas como falaram que era carbonizado, normalmente se identifica. Nem que seja pelo dente, pela arcada, seja lá o que for. Então, se o perito for realmente muito bom, e ele for interessado mesmo, que eles normalmente são, tá? Eles chegam lá. Agora, muito estudo, muita procura, não tem como não identificar. É muito difícil não identificar, tá? Então, os bandidos, eles se cuidem porque a forense está aí, a polícia científica está aí, tá certo? O CSI está aí, nordestino brasileiro, tá? Os peritos, eles estão muito se especializando demais, somente o estado de Ceará, eles estão muito focados, estão muito voltados. Hoje a Perforce de Fortaleza está muito perfeita, tem muito material para ser utilizado, tá? Para caso de afogamento também a radiologia pode auxiliar? Com certeza, né? Por conta dos pulmões, né? Você radiografa e ali você vai saber. Existe uma coisa interessante no afogado, que, por exemplo, os criminosos, eles utilizam muito uma artimanha de pegar o cadáver, mata a paulada, pancada, ou seja lá o que for, e joga o cadáver no rio, tá? Para dizer que o cadáver foi afogado. Tá? E aí quando você tira aquele cadáver, né, você pode ser identificado até mesmo ao tirar o cadáver. Em casos de acidentes de trânsito, também a radiologia forense tem auxiliado? Principalmente no DPVAT. Tá? Em relação, hoje nós temos no país inteiro uma loucura de acidente de moto que está fora de série. Tá? Inclusive é demais, tá terrível, né? E
esses seguros DPVAT, eles estão assim, questionando, querendo questionar e questiona muitas vezes em relação ao acidente. E pouca gente sabe que a radiografia ela é incontestável em relação aos grandes acidentes de moto. Tá? Ou seja, traumatismo craniano, aí é onde entra a tomografia. Tá? Você pode fazer um TCE, traumatismo craniano, crânioencefálico, né? Uma lesão mais grave, uma lesão mais séria, tá certo? Pode ser feita uma tomografia forense. Você pode ter uma fratura exposta, tá certo? Identificada também. Então não tem juiz no mundo que não dê ganho de causa para esse cidadão que foi lesionado. Tá certo? Agora, para ter tanta precisão, né, e analisar o que é melhor, precisa de uma formação bem específica, né? Como é que é a formação desse profissional de radiologia forense? Com certeza, né? Essa formação de radiologia forense, ela está sendo feita agora com curso de extensões. Nós começamos a fazer curso de extensões, ou seja, né, aqui vocês aqui da faculdade, aqui no Rio de Janeiro estão sendo pioneiros nesse mini curso, porque na realidade a área de forense, as ciências forenses que a gente chama, ela abrange muita coisa. Ela abrange a sexologia, ela abrange a traumatologia, ela abrange a tanatologia, ela abrange a tanatopraxia, que é a reconstrução de face, certo? Ela abrange várias outras áreas, a autópsia, a necrópsia, tá certo? Então, ela local de crime, tá certo? É um verdadeiro CSI. A radiologia forense hoje, as práticas forenses, as ciências forenses hoje, é um verdadeiro CSI. Então, para esses profissionais trabalharem nessa área, eles têm que pelo menos ter um curso de qualificação, ou seja, um curso de qualificação, um curso de extensão. Não adianta os profissionais também estar querendo chegar lá e dizer, e até muitas vezes eles nem se dão, tá, com o que vão estar ali vendo presente ali em um determinado, um cadáver, seja um cadáver muito complicado. Eu particularmente, eu lhe digo que eu não radiografo criança. Com todos esses anos, 35 anos de radiologia, eu ainda me sinto mal quando eu vejo uma criança para fazer uma necrópsia, uma autópsia, certo? Então você tem que ter muita cabeça, tem que estar bem preparado, tem que estar acompanhando, você tem que estar se protegendo, tá certo? É uma coisa que a gente não tocou no assunto. Principalmente o técnico de radiologia ou o tecnólogo, ele tem que estar protegido com todos os EPIs, tá certo? Tem que estar de luva, tem que estar todo protegido. E o cadáver, ele hoje, ele tem que ser muito bem respeitado, tá? Você tem que ter um respeito muito grande pelo cadáver, tá certo? Principalmente, quando você perde um ente querido, você quer ele perfeitinho, do jeito, pelo menos tentar ter o máximo cuidado possível. Recentemente nós tivemos colegas aí, né, que fizeram besteira, né, e eu sempre bato nessa tecla quando a gente vai falar sobre forense, que é crime. Esse caso do nosso cantor querido, né, o Cristiano Araújo, que foi divulgado, a autópsia dele foi divulgada, as fotos dele, não pode. Você não tem autonomia de divulgar nenhum tipo de cadáver. Você não pode estar divulgando, porque isso é crime, é mais um crime que você está cometendo. Nisso que você estava falando aí da formação, tem uma alta formação técnica para saber como manipular, como conseguir a imagem exata para identificar o sexo, a idade, a causa da morte, né? Tem que ter o preparo psicológico para lidar com essa situação, né? Determinada situação você tem que ter. E também o cuidado ético. O ético é o principal, para mim é o principal. Em toda profissão, eu acho que a ética ela está acima de tudo. Seja ela no vivo, no morto, tem que estar ali acima de tudo, tá? Então, assim como os outros campos da radiologia, é uma profissão que exige também o estudo permanente, né? Porque as técnicas radiológicas elas vão evoluindo, né? E o profissional está se atualizando sempre, né? Engraçado. Agora você tocou num ponto que ele é muito interessante. Na radiologia forense existe uma diferença muito grande em relação ao cadáver e em relação ao vivo, né? Em todos os aspectos ele é diferente,
tá? Em todos os aspectos. Vai um recado aí para o pessoal da forense, né? Dos diretores, né? Das práticas forenses, que um simples aparelho de 100 mA você pode radiografar qualquer tipo de cadáver. Tá? E facilite muito para aquela família que está ali esperando pelo seu ente querido. Para identificação, né? Pela identificação. Agora, É terrível. Você não tem ideia como é terrível, tá? Uma mãe, um pai, um irmão, tá esperando ali um dia todo pelo seu ente querido por falta de uma identificação. É cruel, é terrível, eu acho. Tá certo? Agora, como vocês também atuam com pessoas vivas, né? E para isso, essa radiologia, essa tecnologia está em evolução, né? Ah, com certeza. Hoje nós temos uma coisa maravilhosa. Para você ter ideia, em 1976, eu comecei a gostar da radiologia, porque a minha mãe também era técnica de radiologia, operadora de radiologia, que naquela época chamava de operadora de radiologia. A minha mãe fazia a biografia, você sabe o que é isso? Do pulmão, né? Você se lembra da biografia? Era obrigatório para trabalhar, né? Não era só para trabalho, existia um surto, né, de TB no Brasil, né? E todo mundo que fosse se empregar, arranjar emprego ou estudar, tinha que fazer essa radiografia. Chamava-se abriografia. Por que abriografia? Porque foi o Abreu que inventou e grafia, porque eram várias radiografias, certo? Então foi criada ali. Então eu passei a gostar dali, quando eu vi aquela imagem lindinha, bonitinha por dentro, comecei a gostar dali. Tá? E desde 1976 para cá, a coisa mudou muito. Hoje você não tem mais coagulatura, hoje você não tem mais aquelas turbinas de avião que a gente chamava de aparelho de equipamento de raio-x. Hoje nós não trabalhamos, nós depois passamos para processadora químico, manual, passamos para processadora automática. Hoje nós temos uma coisa chamada de digital. É impressionante, é linda. Você trabalha a imagem do jeito que você quiser. Hoje nós temos uma evolução na radiologia mais linda ainda. Hoje nós fazemos cirurgia sem corte. Que é isso, Milton? Você pode fazer uma cirurgia cardíaca sem corte, pelo stent, pela veia femoral. Certo? Então são coisas lindas. Graças à imagem que auxilia o médico. Hoje né? você pode fazer uma cirurgia de uma criança dentro do teu abdômen, dentro da tua barriga. Uma gestante, uma criança pode fazer cirurgia cardíaca. Hoje, se tu quiser se operar com o melhor médico dos Estados Unidos, tu pode. Estou operando no Brasil e ele operando de lá, por via imagem tecnológica. Tá? Hoje eu posso mandar imagem para quem eu quiser, para qualquer lugar do mundo. Né? A ressonância magnética está aí hoje também, é uma coisa fantástica, linda, maravilhosa. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação do professor José Milton. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.